Abra sua Bíblia, por favor, em Neemias, capítulo 1, versículo do 1 ao 3. Quero falar desse grande homem de Deus chamado Neemias. Quem gosta de Neemias aí? Levanta a mão. Eu amo Neemias. Eu amo Neemias porque Neemias é um homem como eu e como você. Um homem sem expressão. Um homem que não tinha, diante da sociedade, nenhum tipo de pompa ou um cargo assim, que as pessoas pudessem, uau! Mas ele fez algo que muitas pessoas com cargo elevado não fizeram. Então eu quero nessa manhã compartilhar contigo algo que pessoas simples podem fazer, amém? Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro, estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e as suas portas foram destruídas pelo... Feche seus olhos, por favor, e coloque a mão sobre o seu coração. Pai, graças te damos nesta manhã, entronizado seja o teu nome, meu Pai, para todo sempre. Tu és de fato o único que merece toda adoração e todo louvor nesta manhã. Estamos nós aqui, meu Pai, para compartilhar um pouco da tua palavra, mas temos entendido através das tuas escrituras que se o teu Espírito não nos conduzir, de nada adianta a letra, pois ela por si só, ela não traz vida para ninguém. Por isso, Espírito Santo, nós te convidamos para que tu possas estabelecer a tua graça sobre nós, nos levando a um nível de conhecimento que nenhum tipo de homem pode nos revelar, se não for através do teu Espírito. Fala conosco nesta manhã de uma forma clara, para que nós possamos entender de fato o lugar aonde o Senhor tem para nós. Nós te adoramos no nome de Jesus, amém e amém. Dê o melhor aplauso que você pode dar ao Senhor. Eu amo a história de Neemias porque Neemias, ele, no final do capítulo 1, no último versículo, diz que ele era copeiro. Eu estava ontem dando uma estudada sobre Neemias e a Bíblia não fala sobre a esposa de Neemias nem os filhos de Neemias. Alguns historiadores acreditam que Neemias ele era um eunuco. E se Neemias era eunuco ou não, eu não quero muito entrar nesse detalhe, mas eu quero que você comigo tente construir algo no teu coração nessa manhã, e que a gente entenda que nós estamos falando de um homem que era copeiro do rei, que o seu povo, a sua origem era Jerusalém, o povo de Israel. Alguns estudiosos, historiadores acreditam que Neemias ele foi, na verdade, gerado no cativeiro. Outros acreditam que não. Tem muitas coisas que nós nunca teremos certeza dos detalhes, mas eu não quero ficar preso à história em si da vida de Neemias, mas eu quero entrar na parte profética de Neemias e que nós possamos compreender que Neemias ele era um homem simples, um homem que exercia uma função que nos dias de hoje é como se fosse um garçom. Neemias ele não tinha tanta expressão diante da sociedade, porque é triste dizer isso, mas a nossa sociedade ela só valoriza quem tem grandes cargos, ela só valoriza pessoas que têm posições relevantes. A sociedade ela tem o costume de olhar para as pessoas e julgar as pessoas de acordo com aquilo que elas fazem, não de acordo com aquilo que elas são. Porque se nós pararmos para refletir, nós vamos ver pessoas que trabalham de gari que têm dignidade. Nós vamos ver, às vezes, um presidente que não tem dignidade nenhuma. Então, a nossa vida não é pautada pelo cargo que nós exercemos, mas sim por aquilo que nós somos. A nossa verdadeira identidade não está naquilo que nós mostramos para os outros, mas propriamente naquilo que nós mostramos para Deus.
Então eu quero falar de Neemias na parte profética e mostrar para você que Neemias, ele recebeu uma notícia. Ele não tinha nada a ver com aquela história, aparentemente. Ele trabalhava no palácio do rei, ele era copeiro do rei, ele era um homem de confiança do rei, ele vivia na mordomia, a comida do rei ele comia, o vinho do rei ele bebia, ele fazia as coisas que o rei fazia. Ele estava vivendo num ambiente que o texto diz que ele era um homem tanto de confiança do rei, que o rei, quando libera ele, pergunta para ele qual era o prazo que ele precisava para ir, para voltar. Então Neemias era um cara que tinha um relacionamento com o rei de palavra. Ele não precisava assinar um papel dizendo, olha, assina aqui porque eu quero saber se realmente estou fazendo. Não, a palavra de Neemias para o rei bastava. Então Neemias ele alcançou uma posição, que é uma posição que Deus quer que eu e você alcancemos na terra. Uma posição de respeito, uma posição de honra, uma posição onde as pessoas olhem para mim, olhem para você e não fiquem duvidando de fato quem somos, mas elas acreditem muito mais naquilo que a gente fala do que propriamente naquilo que nós de fato exercemos. Amém? Então Neemias ele era esse cara. Então Neemias ele recebe a notícia do seu irmão Hanani que os portões haviam sido colocado fogo, que as muralhas estavam destruídas. Então o texto diz no capítulo 1, versículo 1, que foi no mês de Quisleu. Mês de Quisleu, quando você vai estudar, o mês de Quisleu significa novembro e dezembro. Aí no capítulo 2, coloca para mim o capítulo 2 aí, versículo 1. No mês de Nisan, no 20º ano, mês de Nisan, quando você vai estudar, é fevereiro e março. Então a gente está falando que no começo, Neemias, entre novembro e dezembro, ele recebe a notícia do seu irmão. Aí a Bíblia diz que no mês de Nisan, fevereiro, março, 3 meses depois, ele vai diante do rei. Na verdade ele já estava servindo o rei, mas 3 meses depois ele está diante do rei, e o rei percebe que o seu semblante era um semblante de tristeza. É muito bacana quando a gente mergulha fundo na história de Neemias, porque para o rei perceber que o semblante de Neemias estava triste, é porque aquele homem, provavelmente não, com toda certeza, ele sempre servia ao rei com um sorriso no rosto, sim ou não? Claro, porque as pessoas só vão reparar alguma coisa em nós se nós fizermos alguma coisa diferente. Se eu falo com uma pessoa todos os dias e sou bem tratado por ela, chega um dia que eu falo com ela, ela me trata de uma forma diferente, eu sei que ela está com algum problema. Glórias a Jesus, amém? Deixa a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Então a gente percebe que o rei percebeu depois de 3 meses que alguma coisa estava diferente na vida de Neemias. E o rei pergunta para ele, por que esse teu semblante está triste? Isso está parecendo algo do coração. Aí Neemias começa a expressar, o texto é grande, eu não quero ler o texto todo, e aí Neemias começa a dizer para o rei, meu rei, como eu vou estar feliz? O que Neemias está dizendo é o seguinte, meu rei, eu tinha tudo para estar feliz, eu estou aqui no palácio contigo, eu como das tuas comidas, eu bebo do teu vinho, mas eu não posso estar feliz porque não tem a ver comigo, meu rei, tem a ver com o meu povo. E eu quero despertar a igreja nesses dias. Eu tenho dito neste altar que o reino de Deus nunca foi sobre nós, sempre foi sobre o outro. Eu não posso estar feliz se eu vejo meu irmão triste. Ontem minha esposa falou para mim assim, Léo, cuida do fulano, o fulano está triste. Eu falei, deixa comigo que eu vou cuidar dele. Porque se a gente não se preocupa, e talvez você pense, pastor, mas você já tem muitos problemas. Eu tenho muito problema para resolver, mas se eu quiser de fato fazer a obra de Deus, eu não posso me ater aos meus problemas, eu tenho que me preocupar com os problemas dos meus irmãos. Porque a obra de Deus, quem de fato quer viver o reino de Deus na terra, quem quer viver o reino de Deus na terra, você precisa entender que não tem a ver com os teus problemas, tem a ver com o problema dos outros. Pastor, então você está dizendo que eu tenho que me envolver nos problemas dos outros? Não, eu estou dizendo que você tem que ser uma pessoa que está ali para colaborar com aquela pessoa, para poder ajudar ela a sair de um problema. Eu não quero que você se envolva no problema do outro, mas eu quero que você tenha no teu coração algo muito latente, que você se preocupa com aquilo que o outro está vivendo. Isso é reino de Deus. Ah, pastor, eu já tenho os meus problemas e por isso eu não tenho tempo de me envolver no problema dos outros. É por isso que você tem os seus problemas, porque o dia que você começar a se preocupar com a vida dos outros, eu garanto para você que aquele que está lá em cima vai começar a resolver os seus problemas. Porque esse livro aqui me garante isso. A Bíblia diz que quando eu faço aquilo que é agradável para ele, ele se encarrega de fazer aquilo que é agradável para mim.
Está escrito aqui nesse livro. Então, Neemias ele era um líder, Neemias ele era um camarada que ele se preocupava com aquilo que o povo estava vivendo. Então, quando ele fala isso para o rei fala assim, o que você precisa? Aí ele começa a dizer, eu preciso de cartas. Interessante que Neemias ele era um homem estratégico, ele não diz simplesmente, meu rei, eu só preciso que tu me libere que eu vou lá agora resolver. Ele fala, não, ele era um homem estrategista, ele sabia o que ele precisava. E deixa eu dizer algo para você nessa manhã, todos os problemas que você enfrenta, você só vai resolver através de estratégia. Não queira sair igual um louco por aí resolvendo os teus problemas, porque cada vez você vai se envolver em mais problema. Porque quando você quer resolver um problema, quando você deve dinheiro para alguém e você quer resolver aquele problema, você pega dinheiro com outra pessoa, achando que você está resolvendo o problema. Você só está mudando de problema. Então seja estrategista como Neemias. Antes de você, eu tenho falado nessa casa, o problema não é dever, ninguém deve porque quer, as pessoas devem por necessidade. O problema não é dever, o problema é ter caráter para dever. Certa vez perguntaram a um milionário, me fugiu o nome dele agora, qual era a magia para que ele tivesse, magia não é a palavra, mas qual era o segredo para que ele tivesse muito dinheiro. Ele fala assim, deva. Mas não dever de dar volta nos outros. Quando você vai pegar os grandes homens, os ricos, você pode estudar todos os grandes homens ricos que você conhece, que você ouve falar, todos sem exceção, todos eles em algum momento na vida, eu não vou dizer nem todos, mas a grande maioria, 90% deles, eles sempre pegam dinheiro emprestado, fazem negócios, ganham dinheiro e devolvem aquilo que eles pegaram emprestado. Isso chama-se alavancar. Eu não estou falando para você fazer, mas a grande maioria dos caras que ficaram ricos fizeram. Pessoas compram empresas falidas, pegavam dinheiro emprestado em BNDES, compravam empresa falida, botavam a empresa para funcionar, vendia a empresa muito mais caro do que comprava, pagava o banco e sobrava dinheiro. Quando ia comprar outra empresa, ela já estava com dinheiro, mas ela não usava o dela, ela pegava de novo dinheiro emprestado do BNDES, levantava aquela empresa, vendia aquela empresa e botava dinheiro no bolso. Isso se chama alavancar. Você está aí? Então isso chama-se estratégia. Repete comigo, estratégia. Só que esses homens, eles não pegavam dinheiro emprestado e começavam a fazer negócio simplesmente por fazer. Eles antes tinham tudo por trás, eles tinham toda uma estratégia feita por quanto que eles iam comprar, quanto que eles iam investir, quem eles iam contratar, quanto eles iam pagar de salário. Era tudo planilhado, eles sabiam tudo que eles iam fazer e no resultado final, quanto daria para eles de lucro. Isso chama-se estratégia. Então, Neemias, ele era um homem estrategista. Neemias, antes de entrar numa guerra, ele pensava muito bem em como ele ia fazer para vencer aquela guerra. Então, a primeira coisa que ele sente é compaixão do seu povo. Ele fica preocupado com aquilo que o povo estava vivendo. O povo mesmo talvez não tivesse tão preocupado quanto estava vivendo. Mas Neemias, ele foi chamado para ser um líder. Repete comigo, líder. Todo homem, toda mulher que foi levantado para ser um líder precisa entender que para você exercer uma liderança não tem a ver com você, tem a ver com o outro. Então Neemias, ele entendeu que ele havia sido levantado por Deus naquele tempo para fazer algo que muitos não queriam fazer. Aí Neemias pega a carta, ele pega a autorização para passar pelas fronteiras, ele pede inclusive para o rei, meu rei, eu vou precisar de madeira, eu preciso que tu me dê madeira. Ele diz tudo para o rei que ele precisava, ele vai até Jerusalém para fazer aquela empreitada que ele foi chamado. Agora coloca para mim, por favor, Neemias capítulo 2, Leozinho, versículo 12. Olha o que Neemias faz. E de noite me levantei eu e poucos homens comigo. A Bíblia, deixa eu te falar algo. Eu não sei qual é a tua Bíblia, mas a tua Bíblia é importante você aprender a ler em outras versões. Amém? Porque cada versão, ela conta a mesma história, mas às vezes uma palavra, ela muda todo o contexto daquela situação. Então aqui eu gosto dessa versão porque diz poucos amigos. Porque toda grande obra que Deus tem para fazer na tua vida, acredite, você não tem muitas pessoas para levar contigo, são sempre poucos. E de noite me levantei eu e poucos homens comigo. E não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que eu estava montado. O que Neemias estava dizendo é o seguinte: eu recebi no meu coração uma palavra de fazer algo, mas eu não pude compartilhar com todo mundo, porque nem todo mundo está preparado para receber aquilo que eu estava para fazer. Tem coisas que Deus vai te entregar e que você não pode entregar para qualquer um.
Tem coisas que Deus vai falar contigo e que você não pode compartilhar com pessoas que não estão preparadas para viver o teu sonho. Tem pessoas que você vai compartilhar o teu sonho, que elas vão viver contigo e vão te incentivar para que você não pare. Mas tem outras que não vão entender aquilo que Deus vai fazer na tua vida, porque elas vão olhar para você e falar assim: quem? Você? E aí elas vão acabar tentando colocar terra em cima do teu sonho. Então aprenda a não compartilhar com ninguém que Deus não tenha colocado no teu coração para compartilhar. Amém? Tem coisas que eu compartilho com a igreja, mas tem segredos que nem com meus pastores eu compartilho. E esse texto é muito bonito, que Neemias ele levanta e ele vai em Jerusalém, ele montado no seu jumento, ele vai rodando a cidade de Jerusalém, e ele vai como homem estratégico, ele vai anotando o que ele precisava fazer. Qual eram os pontos da cidade, das muralhas, que ele precisava trabalhar de uma forma diferente. Então Neemias ele roda toda a cidade, isso de madrugada para que ninguém visse. Ele faz algo com muita estratégia, ele vai preparando tudo, porque na hora que ele ia começar a executar, deixa eu te dizer uma coisa: na hora que você for executar alguma coisa, não comece alguma coisa e pare no meio do caminho. Existe uma palavra chamada procrastinação, é algo que muitas pessoas têm permitido deixar entrar na sua vida. Você começa alguma coisa e você não termina, isso não é de Deus. Aquilo que você sentir no teu coração que você tem que começar, vá até o final, porque quando você vai até o final, você tem o resultado que você deseja. Amém? Muitas coisas você começa, daqui a pouco você larga no meio do caminho, começa outro. Eu conheço pessoas que querem ser corretor de imóveis, daqui a pouco quer ser vendedor de seguro, daqui a pouco quer ser empresário, daqui a pouco elas querem ser tudo, mas no fundo não conseguem ser nada. Eu já falei uma vez aqui, quem conhece o pato? O pato ele voa mal, ele anda mal e ele nada mal, porque ele quer fazer tudo ao mesmo tempo, então ele não faz nada bem. Quem faz tudo não faz nada. Nós precisamos aprender a nos focar, a entender aquilo que Deus tem para nós, independente do resultado momentâneo. Não se apegue àquilo que você está vendo diante dos teus olhos. Eu, quando comecei a trabalhar na corretagem, eu fiquei 4 meses sem ganhar R$1, mas eu perseverei, e para a glória de Jesus, Deus me honrou. Se eu tivesse desistido nos 4 primeiros meses, provavelmente hoje não estaria aqui. Então a nossa vida ela é pautada em desafios, mas são homens e mulheres perseverantes que Deus tem levantado nesse tempo para mudar a história de muitos. Amém? Deus conta com pessoas que estão dispostas. Quando Paulo foi chamado por Deus, a Bíblia diz que Paulo foi um homem que foi levado até o 3º céu. Paulo, quando foi chamado por Deus, se Deus dissesse para ele que ele ia passar por tudo aquilo que ele passou, provavelmente Paulo desistiria no meio do caminho. Mas Paulo enfrentou prisão, enfrentou uma série de coisas, foi açoitado, bateram nele, tempestade no mar, mas Paulo permaneceu firme, porque ele sabia que o que esperava ele era uma coroa de glória. Paulo não estava preocupado com as leves e momentâneas tribulações do dia a dia, mas Paulo estava preocupado com o resultado final que está diante do Mestre. Eu não sei como é que você tem recebido no teu coração esse título de cristão, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tenho aprendido com Deus que não importa as adversidades que nós venhamos passar no meio do caminho, porque isso é normal. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que nós precisamos estar atentos é o resultado final, é um dia nós estarmos diante do Mestre e Ele nos falar uma frase que para mim é a frase mais linda da Bíblia: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, entra no muito do teu Senhor. Eu acredito firmemente que essa frase é uma frase que eu mais desejo no meu coração, é nesse dia estar diante do Mestre. Por isso, quando a gente passa por momentos difíceis no ministério, se eu for olhar para os momentos difíceis, vou ser sincero para vocês, dá vontade de falar assim: Marcinha, vamos largar tudo isso, cara, vamos viver a nossa vida, vamos viajar o mundo. Mas a gente não foi chamado para ficar olhando para as adversidades, nós fomos chamados para poder chegar até o nosso destino, que é o céu. Nós fomos chamados para ensinar os nossos filhos a serem tementes a Deus, para que os filhos deles sejam também tementes a Deus, para que os netos deles sejam tementes a Deus, para que os bisnetos deles sejam tementes a Deus. Tudo não tem a ver conosco, tem a ver com o outro. Por isso eu tenho dito aqui nesta casa, o evangelho não tem a ver comigo, não tem a ver contigo, tem a ver com o outro.
Porque eu não trabalho para Deus, eu não sirvo a Deus por minha causa, eu sirvo a Deus pela minha família, eu sirvo a Deus pelos meus filhos, eu sirvo a Deus pelos meus netos, pelos meus bisnetos, pelos meus tataranetos. Eu sirvo a Deus porque eu acredito que uma geração, quando ela é consolidada no Senhor, essa geração vai contar para outra geração, que vai contar para outra geração, que vai contar para outra geração os feitos de Deus. Amém? A Bíblia chega ao ponto de dizer que uma maldição, ela pode até a terceira e a quarta geração, mas aqueles que estão no Senhor, a Bíblia diz que vai até 1000 gerações. É isso que eu acredito. Então Neemias, ele era esse cara, ele trabalhava para o rei, ele era copeiro, mas ele assume agora uma posição agora de governante, de comandante, essa é a palavra. Ele fala assim, tem uma missão e eu sou o comandante dessa missão, eu vou para cima. Eu fico imaginando Neemias saindo, pegando as cartas e indo embora. Aí a Bíblia diz que Neemias começa a fazer a obra, começa a se preparar tudo, mas é sempre assim. Aí vem, quando você lê a história, você vai perceber que vem uns camaradas chamados Sambalate, Tobias, depois vem um tal de Gesem. Vem tudo para tentar atrapalhar o projeto de Neemias. E Neemias, ele não permite perder tempo com pessoas que querem atrapalhar o seu projeto. Quando você vai lendo a história, eu estava hoje de manhã conversando com o pessoal do voluntário, estava dizendo para eles que eu estou lendo um livro, se eu puder te indicar, chama-se Lealdade e Deslealdade. Esse livro é muito forte. E esse livro está dizendo o seguinte, que o inimigo, quando ele quer entrar dentro de uma fortaleza, e ele sabe que ele não vai conseguir entrar, porque as muralhas são bem fortalecidas e os muros são firmes, então o que o inimigo normalmente faz? Ele usa alguém de dentro da muralha, de dentro da fortaleza, para poder ser convencido de abrir a porta para que o inimigo possa entrar pela porta. Em outras palavras, deixa eu dizer uma coisa, por isso que muitas vezes nós ficamos decepcionados com as pessoas que nos traem, e normalmente quem nos trai é quem é próximo de nós, sim ou não? Por quê? Porque a gente não dá oportunidade para o inimigo, então a gente só dá oportunidade para o amigo. Então eu quero dizer o seguinte, você não foi o único a ser traído, eu também já fui, e muitos aqui já foram. Isso faz parte da nossa história. Deus não faz com que aconteça isso, mas Deus permite, porque são essas traições que vão moldando o nosso caráter e vão nos fortalecendo a nossa musculatura para que a gente não viva numa próxima fase aquilo que nós vivemos no passado. Amém? Deus não faz isso, ou melhor, Deus não permite isso para que você feche o teu coração. Não mude quem você é. Amém? Quem perde com a traição não é você que foi traído, mas quem te traiu. Porque quem te traiu perdeu um amigo de verdade. Então, aquele que acha que te traiu, que saiu bem na história, isso é algo momentâneo. A gente não está desejando mal para ninguém, mas isso é momentâneo. Porque a Bíblia diz que tudo que o homem semeia ele, Deus é um Deus de justiça. Eu não sei se você crê nisso, mas eu acredito cegamente que Deus é um Deus de justiça. Então, tudo que o homem faz, ele vai colher. Fez coisas boas, vai colher coisas boas. Fez coisas ruins, vai colher coisas ruins. Então eu tenho certeza no meu coração que Deus, Ele está levantando nesses dias, eu tenho falado muito isso aqui. Nesses dias Deus está levantando homens e mulheres com um coração verdadeiro. Muito mais do que você ter dons. Ah, pastor, eu falo em línguas, eu profetizo, eu tenho dom de cura. Isso é bênção, mas isso tudo, entenda uma coisa. A Bíblia diz em Romanos capítulo 11, versículo 29, os dons e chamados são irrevogáveis. Quando Deus dá um dom para alguém, Ele não tira. Então todos esses dons foi Deus que te deu. Agora caráter de Cristo, mansidão, domínio próprio, bondade, longanimidade, tudo isso são frutos do Espírito. Isso você tem que adquirir, você tem que lutar para ter. Amém? Isso não é Deus que dá, é você que luta para ter. Você trabalha o teu caráter para você ter um caráter de Cristo. E Neemias, ele só conseguiu ser liberado pelo rei, porque o rei sabia quem era Neemias. Neemias, quanto tempo tu vai precisar para essa empreitada? A Bíblia não diz, mas eu fico imaginando Neemias, ah, meu rei, me dá aí, me dá 2 meses, 3 meses, me dá 1 ano, 2 anos. Me dá um prazo X. Tá bom, Neemias, tu está saindo dia tal, tu volta? Volto, meu rei. Toda pessoa que tem credibilidade, você pode ter certeza que antes dela ter credibilidade, ela tem caráter. Ninguém que tenha credibilidade deixa de ter caráter. E a coisa que mais o diabo tem trabalhado, principalmente nesses últimos dias, é no caráter do ser humano.
Porque o mundo está tão disputado, o mundo está tão corrido, o tempo está tão veloz, sim ou não? O tempo está tão veloz. O Augusto Cury, que era um ateu, ele fala o seguinte, que nos dias de hoje, a mente de uma criança de 10 anos tem muito mais informação do que no tempo de Jesus, de um governador. Pra você ter uma ideia. É muito mais informação na mente de um menino de 10 anos do que no governador na época de Jesus. A velocidade das informações é muito grande. O mundo cada vez mais está correndo. E se nós não entendermos aquilo que o mundo tem para nós, nós seremos tragados pelo mundo. Mas interessante que Jesus diz que nós fomos colocados neste mundo, mas nós não fazemos parte deste mundo. Amém? Nós vivemos neste mundo, mas a nossa mente tem que ser a mente de Cristo. Nós não podemos ser guiados pela terra, nós temos que ser guiados pelo céu. Interessante que quando a gente vai ler as Escrituras, a gente vai perceber que Ana, o desejo de Ana era ter um filho, sim ou não? Sim, Ana queria ter um filho, só que olha que coisa linda, enquanto Ana queria ter um filho, Deus queria ter um profeta. Então quando o céu e terra se encontram, é uma explosão. Então, Ana queria ter um filho, mas Deus queria ter um profeta de verdade. Então Deus fez com que o propósito de Ana se cumprisse, porque Deus conhecia o coração de Ana e sabia que aquilo que Ana havia prometido para ele é o seguinte: Deus, se tu me der um filho, eu devolvo para você. E Deus falou assim: cara, era isso que eu estava precisando, de uma criança na terra para ser um profeta. Você está aí? Glorifica o Senhor. Talvez você me pergunte: pastor, mas naquela época deviam ter outras mulheres estéreis. Provavelmente tinham, mas eu acredito que nenhuma delas que falou para Deus que entregaria para ele o filho. Você consegue entender? É algo muito doido, mas o reino dos céus é diferente do reino da terra. Quando você pede alguma coisa para Deus, para benefício próprio, pode até ser que Deus te dê, porque Ele é Pai. Mas quando você pede alguma coisa para Deus, que é para o benefício do reino, eu garanto para você que Ele vai dar ordem aos anjos para trabalhar em teu favor para que aconteça. Quer que eu te dê um exemplo? A Bíblia está escrito assim: pede-me as nações e eu te darei. Começa a orar e pedir as nações para ver o que Deus vai fazer na tua vida. Começa a orar e pedir a Deus para te levar para os lugares para falar do amor dele, que você vai ver o que vai acontecer com a tua vida. Porque a nossa oração, ela é atendida de acordo com a finalidade que a nossa oração tem. Se você pede para Deus algo que é para o teu benefício próprio, pode até ser que Deus te dê, se você estiver preparado para receber, porque às vezes aquilo que você pede vai te levar para um lugar até mais longe do que você se encontra com Ele hoje. Então Ele com certeza não vai te dar. Mas se você pede algo que vai te aproximar dEle e vai fazer com que o nome dEle venha a ser glorificado através do projeto que você pede, eu digo para você com toda a propriedade do mundo, Ele vai se encarregar de dar ordem aos anjos para trabalhar em teu favor. Ele vai acelerar o processo. Então quando a gente vai ler a Bíblia, a gente vai ver a história, por exemplo, de Mefibosete. Mefibosete, quem era Mefibosete, pastor? Era filho de Jonatas, neto de Saul. A Bíblia diz que quando os filisteus vieram, a babá foi correr com ele, caiu da mão dela, quebrou as duas pernas, ele ficou aleijado das duas pernas. Aí ele foi morar num lugar chamado Lodebar. Repete comigo: Lodebar. Lodebar, quando você vai estudar, significa lugar sem pasto, lugar de devastação. Mefibosete foi levado, ele era neto de rei, preste atenção nisso. Mefibosete, ele era neto de rei, ele agora foi colocado para morar num lugar chamado Lodebar, um lugar sem pasto. Aí Davi assume o trono. Quando Davi assume o trono, Davi tinha feito uma aliança com Jonatas. Pastor, quem é Jonatas? Ele é filho de Saul. E isso me deixa muito empolgado, seu Alberto, porque Davi, ele estava ali na figura de assumir a posição de rei no lugar de Saul. Saul tinha um filho chamado Jonatas, mas Jonatas, que era um príncipe, que iria assumir o lugar do pai como rei, porque o reino, a hierarquia passava de pai para filho. Então o próximo rei, na verdade, deveria ser Jonatas, que era filho de Saul. Mas aí a Bíblia diz que quando Jonatas encontra com Davi, ele fala assim: eu sei que você vai ser o outro rei, e eu só quero ter um lugar contigo na mesa. Eu quero ter um lugar, eu quero ser teu amigo. Jonatas ajuda Davi a fugir do pai. Olha que coisa louca.
Porque um homem de Deus, ele não está preocupado com posição, ele está preocupado com propósito. Então Jonatas, só que tem uma guerra, e Jonatas morre na guerra junto com Saul, seu pai. E agora Davi não tem mais o seu grande amigo Jonatas. Só que Davi havia feito uma aliança com Jonatas. E aí Davi lembra da aliança, fala assim: vem cá, ainda tem alguém aí da família de Saul aí, que eu possa honrar? Ah, tem sim. Quem? Ah, tem um aleijado lá em Lodebar, lá naquele lugar sem pasto lá. Então manda chamar. Interessante que quando Mefibosete chega, Davi não fala para ele assim: o que você quer? Eu vou te dar aquela casa, eu vou te dar... Davi fala para ele assim: tu vai comer na mesa comigo, porque filho de rei come na mesa, filho de rei não come em qualquer lugar. E deixa eu te dizer uma coisa para você nessa manhã: você é filho de rei, você é filha de rei. Você foi convidado para comer à mesa com o Senhor. O que o Senhor tem para você é algo muito especial. Só que Davi, quando traz Mefibosete para a mesa, ele não estava só tirando Mefibosete de um lugar geográfico ruim, não. Davi estava tirando da mente de Mefibosete pensamentos suicidas. Davi estava dizendo para ele o seguinte: ei cara, eu não estou tirando de um lugar geográfico, eu estou tirando de um lugar no espírito. Você tem que sair desse lugar aí, você tem que caminhar comigo aqui, entender quem é o Deus a qual nós servimos, cara. Neemias entendeu isso. Neemias abre mão do que ele estava fazendo para poder servir a um povo que talvez nem soubesse quem ele era. Neemias vai lá para poder restaurar umas muralhas que era do seu povo. E quando ele chega lá, é interessante que Neemias, ele não traz gente de fora, ele pega as pessoas que estavam lá para trabalhar com ele. Eu quero que você entenda o seguinte: Neemias, ele trabalhou com o que ele tinha na mão. O que nós temos, lembra da viúva, lembra? A viúva: o que você tem aí na tua casa? Ah, eu não tenho nada. Mas não tem nada. Ah, para não dizer que eu não tenho nada, eu tenho só um pouquinho de azeite. Ah, é o suficiente. Deus só precisa de um pouquinho, Ele precisa de muito. Deus precisa só que você tenha alguma coisa para Ele começar uma obra. Deus só precisa de um coração. Pastor, eu não tenho nada, mas não tem nada, não tenho nada. Mas nem um coração tu tem? Ah, um coração tem, pastor. Então é isso que ele precisa. Pastor, eu não tenho nada, mas tu tem vontade de mudar a vida? A vontade eu tenho, pastor. Ah, se tu tem vontade, tu tem um pouquinho. Você precisa ter alguma coisa. Deus só trabalha se você mostrar para Ele que você tem alguma coisa para mudar a tua história. Quem faz a mudança é Ele, mas nós precisamos estar dispostos a poder participar dessa mudança que Ele vai fazer em nós e através de nós. E deixa eu te dizer uma coisa: o Espírito Santo tem me incomodado nesses dias. É duro o que eu vou te falar, mas a maioria das pessoas, ela tem uma vida lá fora, e ela traz a vida que ela tem lá fora para dentro da igreja. E ela quer viver dentro da igreja aquilo que ela vive lá fora. Deixa eu te dizer algo através do Espírito de Deus. A vida que você tem lá fora é a vida que você tem lá fora. Quando você entra dentro de uma igreja, você e eu precisamos ser conduzidos pelo Espírito. E se nós não entendermos isso, estamos perdendo tempo. O Espírito Santo precisa trabalhar dentro de nós e transformar as áreas que precisam ser transformadas. Você e eu. Toda vez que eu venho aqui pregar uma palavra, antes de eu pregar para você, eu prego para mim. Porque a faca, a espada, ela não corta só para aí, ela corta para cá primeiro. Tudo que eu estou falando para você serve para mim. Eu preciso entender de fato, porque tem dias que eu estou cheio de fé, mas tem dias que a minha fé está um pouco mais caída. E quando eu leio a Bíblia, aí o Senhor me enche de novo de fé e me mostra: ei filho, eu fiz na vida de vários homens, por que eu não vou fazer na tua, cara? Ah, pastor, Deus, o terreno é muito caro. Meu filho, é muito caro para você que vive nessa matéria chamada terra. Para mim, eu sou dono de todas as coisas. Isso para mim é um pedacinho de terra. Se eu quiser, eu dou para você. Nós precisamos entender isso. Quem é o teu pai? Quem é o meu pai? Dono de todas as coisas. Lembra quando Satanás leva Jesus até o alto do monte e fala assim: ó, se você se prostrar e me adorar, eu te darei todas essas coisas. E de fato Satanás naquele momento estava mentindo? Não estava, porque ele tinha a chave. Ele tinha tomado a chave naquele momento. Lembra? O pecado veio, o mundo jaz ao maligno.
Só que quando Jesus, a Bíblia não diz, mas quando Jesus olha, eu fico imaginando Jesus falando assim, cara, tu diz que tu é dono disso tudo? Isso tudo é do meu pai, tu só roubou por pouco tempo, daqui a pouco eu tomo tudo de novo. Aí quando Jesus vai para a cruz, ele toma tudo de novo. Então nós precisamos entender quem é o nosso Deus, quem é o nosso Pai. E Neemias entendeu que se ele olhasse, eu sou apenas um copeiro, ele não ia nem sair do palácio, ele não ia nem chorar. Porque ele fala assim, não adianta nem eu chorar, não vou nem gastar as minhas lágrimas, porque não vai adiantar nada. Neemias não, ele fala assim, meu rei, como eu posso estar feliz, meu rei? Meu povo está sofrendo. Semana passada, semana retrasada melhor, pastor Luiz, junto com o Adriano aí, foram lá na comunidade atender uma família. Nem janela eles tinham no barraco deles. Era um pedaço de madeira que tampava ali e ficava cheio de brecha. Mandaram o vídeo. Quando mandaram o vídeo, meu coração ficou triste. Quantas famílias como essa precisam de ajuda? Mas sabe o que é o mais triste disso tudo? Nós fizemos uma compra gigante para eles. Daqui a um mês tudo acabou. E eles vão ter fome de novo. Se a gente não ensinar esse povo a pescar, a gente nunca vai mudar a história das pessoas. Não adianta ter fome e dar pão para comer. A gente tem que dar, porque o primeiro momento, a Bíblia diz, aquele que te pede, dá. Quem está com fome te pede pão, dá pão. Nós temos que pregar a palavra, mas a pessoa está com fome, não adianta ficar pregando a palavra, que Deus te abençoe. Não adianta nada. Tá bom, vou orar por você, meu irmão, que Deus te abençoe. Ok, e a fome? Foi embora? Não foi. Mas não adianta também ficar a vida inteira dando pão, porque o pão quando acabar vai ter fome de novo. Por isso eu tenho pedido nessa casa de oração, nós precisamos ser agentes transformadores de ambiente. Nós precisamos chegar nos lugares e mudar a história das pessoas. O diabo, ele tem tentado colocar na vida. A gente passa ali na cidade de Deus ali. Quem já passou ali e viu aqueles cracudos? Levanta a mão. Deus tem misericórdia, parece até zumbi. É isso, não é? Parece zumbi. Se joga até na frente do carro. Olha que nível o diabo leva um ser humano. E é tão louco que eu vou falar algo aqui que talvez te choque, mas é uma realidade. Muitos de nós olham para aqueles caras como ninguém, porque a gente acha que não tem mais jeito. Mefibosete vivia uma história parecida. O rei chamou ele lá de um lugar sem pasto e colocou ele para sentar à mesa. Eu não sei como foi a tua história de vida, mas uma coisa eu tenho certeza: o Deus que chamou Mefibosete, o Deus que chamou Neemias, o Deus que chamou Davi, o Deus que chamou Daniel, o Deus que chamou José, o Deus que chamou todos esses grandes homens, Samuel, todos os profetas da Bíblia, esse Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente. Esse Deus, ele está vivo, presente na tua e na minha vida. Ele só precisa de um coração. A Bíblia diz que ele só precisa de um coração para poder habitar. Por isso, Natan, o passado você não muda, mas o presente é uma decisão sua. Deus é contigo. Deus te ama, você é um homem de Deus. E tudo que passou, fica para trás. Que sirva de aprendizado e que daqui para frente a gente siga uma nova vida e Deus vai honrar você. Amém? Glorifica o Senhor. O que eu mais amo em você é que você é um menino obediente, você é temente a Deus. Você entende que não existe outra saída que não seja o Senhor. E eu louvo a Deus pela sua vida e por isso que eu te amo. Amém? Saí da história de Neemias, né? Natan entrou na Bíblia aí. Mas glória a Deus, Jesus sabe por que eu falei isso. Então assim, eu quero finalizar nesses poucos minutos dizendo que Neemias, ele começou essa obra. A Bíblia chega ao ponto de dizer que eles trabalhavam com uma mão e com a outra eles ficavam com a espada na mão. Trabalhavam com uma mão e com a outra eles ficavam com as armas. Mas eles não pararam a obra. Quando você vai estudar os relatos, a Bíblia diz que em 52 dias eles construíram o muro, reconstruíram as muralhas. Pastor, isso é loucura, tempo recorde. É porque o nosso Deus é sempre recordista em tudo.
Tudo que ele começa para fazer, ele sempre faz com uma velocidade que nenhum ser humano faz. Porque não tem a ver com o homem, tem a ver com Deus. E o que eu quero através da história de Neemias, que eu quero trazer no final um recado para a tua vida. Eu botei um tema: fortaleça os teus muros. A tua casa, ela é uma muralha. A tua empresa, ela é uma muralha. A tua vida com os seus amigos, ela é uma muralha. O inimigo sempre vai tentar entrar de fora para dentro. Mas se ele perceber que ele não está conseguindo entrar de fora para dentro, ele vai de alguma forma tentar conduzir alguém de dentro para fora. Por isso que a Bíblia diz vigia e ora. Não diz ora e vigia, diz vigia e ora. Fique atento. Porque o inimigo, a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, depois do redor, rugindo como leão, mas no fundo ele é um gatinho. Leão só existe um, que é o leão da tribo de Judá. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O que Deus tem para você e o que Deus tem para mim é algo que nós nunca conseguiremos entender. Nunca. Eu hoje estou aqui, estou como pastor. Eu não sou um pastor, eu estou como um pastor. Eu não sei o que Deus tem lá na frente para a minha vida, nem tampouco para a tua. Mas uma coisa eu tenho certeza: enquanto o Senhor me der força, eu nunca vou permitir que as adversidades da vida venham paralisar aquilo que Ele tem para realizar. Eu nunca vou permitir que os problemas que aparecem diante de mim venham me permitir sair do foco, esquecer de fato quem eu sou. Porque antes de eu ser um empresário, antes de eu ser um pai de família, eu sou um filho do Deus Altíssimo. Por isso, quando Jesus, Mateus capítulo 4, ele acaba de ser batizado, vem uma voz do céu dizendo: ei, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Deus faz questão de dizer para Jesus quem ele era, porque um filho que sabe de fato quem ele é e sabe quem é o seu pai, enfrenta todo e qualquer tipo de problema. A minha esposa, ontem, sexta-feira, eu fui jogar uma bola, estava demorando a chegar. Ela falou assim: você está onde? Eu falei: estou no caminho. Ela falou assim: então vem para casa, porque o João não consegue dormir enquanto você não chega. E aí eu falei para ela, cara, isso é muito legal, porque eu vejo o quanto eu sou importante na vida do meu filho. Ele sabe que o pai, quando tem que chamar atenção, chama. Mas ele sabe que o pai é amigo, o pai é conselheiro, e o pai é aquele que dá destino. Nós precisamos ter uma vida de intimidade com o nosso Deus. Deus não nos chamou para que nós possamos trabalhar para Ele sem saber quem Ele é. Marta e Maria, as duas dentro da mesma casa. Isso é muito lindo. As duas dentro da mesma casa. Uma trabalhando, fazendo um monte de afazeres lá, um monte de coisa lá, comida, um monte de coisa. A outra sentadinha aos pés de Jesus. Jesus olha para Marta, que está trabalhando, e fala assim: Marta, Marta, por que andas ansiosa para lá e para cá? Maria escolheu a melhor parte, e isso não lhe será tirado. Às vezes nós queremos fazer muitas coisas para impressionar Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não se impressiona com o que você faz. Quer impressionar Deus? Vai para dentro de um quarto, rasga o teu coração e diz para Ele quem você é, porque Ele sabe melhor do que você quem você é. Mas Ele quer verdade na tua vida. Deus, Ele não é conduzido pelas emoções, Deus é conduzido pela fé. Deus não se move pelas lágrimas que caem do nosso rosto. Ai meu Deus, eu estou triste, você não está vendo? Claro que Ele está vendo, cabeção. Claro que Ele está vendo. E por que você não faz nada? Porque na verdade quem tem que fazer agora não é Ele, é você. Esse lugar em que você está hoje é um lugar que talvez você tenha se colocado nele. Mas é um lugar que da mesma forma que você entrou, é a mesma forma que você vai sair. Eu quero nessa manhã, em nome de Jesus, eu quero orar por você. Eu sinto no meu espírito que o Senhor trouxe essa manhã aqui pessoas que estão passando por momentos muito difíceis, emocionais. Pessoas que estão sofrendo, estão angustiados. Eu prego para você, mas eu sinto o meu espírito tremer dentro de mim. Pessoas que estão angustiadas,
querendo tomar uma decisão e não sabem nem o que devem fazer quanto a essa decisão. Deixa eu dizer mais uma coisa para você. Vencedor não é aquele que chega primeiro na linha de chegada. Vencedor é aquele que completa a corrida. Deus nunca nos chamou para ser primeiro. Deus nos chamou só para completar a corrida. Deus nunca disse que a corrida seria fácil, que nós deveríamos correr 100 quilômetros, 100 metros rasos. Deus nos chamou para uma maratona de 5 quilômetros. Que o vencedor não é aquele que chega primeiro, mas é aquele que completa a corrida. A vida é uma corrida. Aquele que se preparar nessa corrida vai chegar até o final. Mas aquele que se permitir ser baleado no meio do caminho e não tratar as suas feridas, vai chegar um momento que não vai ter mais condições de correr. Eu não sei quem é você, mas eu quero nessa manhã, eu quero chamar aqui à frente pessoas que sejam pessoas que não estão preocupadas com o que vão pensar. Eu sou pastor. Em alguns momentos eu sou convidado a ir a alguns ministérios para assistir algumas pregações. E quando alguém faz o apelo, dependendo de qual seja o apelo, eu sou um dos primeiros a ir lá na frente e dobrar o meu joelho. Eu não estou preocupado que vão olhar para mim e falar: mas tu não é pastor? Eu não me preocupo com o que pensam a meu respeito. Eu me preocupo com aquilo que ele pensa a meu respeito. Então, se você é uma dessas pessoas que eu falei nessa manhã, que talvez esteja vivendo um conflito interno muito grande, você sabe o que deve fazer, mas talvez você até não tenha força para fazer. É com você que Deus está falando. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. O Senhor essa manhã preparou esse encontro para mudar a história de pessoas. O Senhor essa manhã separou esse momento para trazer clareza à mente de alguns. Eu sinto no meu coração, no meu espírito, que isso não é mais uma convocação de algumas que já aconteceram aqui. Eu sinto no meu espírito que hoje existe uma graça especial nessa manhã. Eu não sei se você crê nisso, mas eu sinto no meu coração que tem uma graça especial essa manhã aqui. Deus, toca na vida de cada um dos teus filhos que vieram aqui na frente. Toca na vida daqueles que estão lá atrás também, Deus. Visita cada um deles, meu Pai, de uma forma única neste dia. Eu oro, Deus, para que a tua igreja possa entrar no lugar aonde o Senhor separou para ela estar. Nos leva, meu Deus, para lugares mais altos. Nos leva para lugares mais altos, Deus. Eu despeço o teu povo, meu Pai, mas nunca da tua presença. Leva-os para os teus lares, debaixo da tua proteção e da tua graça. Que o teu anjo vá diante de cada um deles, conduzindo-os por todo tipo de caminho que é agradável a ti. Repreenda, Pai, o homem mau, fraudulento, sanguinário na vida dos teus filhos. Nos dê a melhor semana da nossa vida, Pai. Eu profetizo a melhor semana da vida dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.